Entenda como o plástico faz parte da sua vida no Infometal de hoje. Olá, amigos da usinagem, da conformação de metais e do plástico. Começando mais um Banner Infometal. E hoje eu trouxe aqui o Gilberto Baxa, ele é gerente de produtos aqui da Banner, porque a gente está começando esse ano com a nossa linha de injetoras de plástico. E a conversa que a gente vai ter agora é o seguinte, né? Onde é que tem plástico na nossa vida, né? É mais ou menos isso, né? É bem por aí, Ricardo. Será que a gente tem ideia, né, de todos os lugares em que o plástico faz parte da nossa vida? Então, é isso aí. Gilberto, obrigado pela participação. E eu queria, antes de começar, que você contasse um pouco da sua história. Faz quanto tempo que você mexe com plástico? Bom, Ricardo, eu estou na área de plásticos há 31 anos já na parte de injeção. Só 31? Só 31 anos na parte de injeção. Fui focado muito na parte de fabricação de máquinas. Então, desde o meu início de carreira, comecei ali na parte de construção, engenharia de aplicação, determinação das máquinas injetoras. Isso me trouxe, né, esse benefício de poder estar dentro do processo, conhecer moldes, conhecer materiais, conhecer uma segmentação diferente, não só da máquina, né? Porque a máquina, a gente vai explicar aqui, é um conjunto de coisas acumuladas ali que vão formar os produtos. Então, a ideia da gente falar exatamente do que está ao nosso redor e o que é de plástico é fundamental. Então, vai primeiro uma pergunta para vocês aí. Você que está assistindo a gente agora, dá uma olhada no seu redor aí, ó. Olha em redor e verifica o que você encontra de plástico no teu entorno. Vai lá, Ricardo, pode olhar aí. Dá para viver sem plástico, será? Então, será que dá para viver sem plástico? Essa é uma questão, né? Bom, além das coisas que a gente está vendo aqui, por exemplo, né, a gente vê parte elétrica, né? A gente tem aí os interruptores, tem aí, né, a parte de estética, né, deles. Televisão, deve ter alguma coisa. Eletrodomésticos, eletroeletrônicos, né, o celular, né, a capinha do celular, eu trouxe aqui os exemplos, né. Fora isso, ainda tem muita coisa intrínseca, né, tem a tubulação que a gente não está enxergando, tem as conexões de água que a gente não enxerga, os próprios cabos elétricos que tem revestimento em plástico. Tudo isso é lógico, né, tem processos diferentes de execução, então há muita coisa que precisa ser trabalhada aí em termos de processamento, mas a injetora, por exemplo, é uma das responsáveis ou uma das maiores responsáveis por esse processo de transformação. Legal. E o que você trouxe aí para a gente ver? Então, eu trouxe um pouco de diversidade de plásticos, porque para todo mundo plástico é plástico, não é? Plástico é plástico. Ah, sua esposa, quando pega o potinho lá na geladeira, isso aqui é de plástico, aí caiu no chão, quebrou, não presta, né? Então, tudo isso tem uma explicação, né? Tem um motivo, uma razão. Que nem, aqui eu trouxe um pote, né, Ricardo? Esse aqui é um pote... Isso é um clássico, né? Clássico, né? Aí você vai falar, pô, esse aí, se cair no chão, quebra. Esse aí você pode pisar em cima. Por quê? Ele não quebra. Porque ele é feito e aplicado num material que hoje é o PET. Esse aqui é PET reciclado. É uma garrafa plástica reciclada. Isso aqui era uma garrafa PET? Isso era uma garrafa PET que foi transformada num pote. E pela resistência que ele tem, ele acabou sendo transformado pelo processo de injeção e aí ele criou essa resistência. Se você apertar, ele não vai quebrar. Se você subir em cima, ele não vai quebrar. E aí é que está o lance do segredo dos materiais. Eu sou especialista em quebrar coisa. Esse aí você não vai quebrar. Certeza. Pode até esterilizar ele, jogar ele na água quente para fazer esterilização, ele não vai quebrar. Legal. Pode colocar ele no micro-ondas, pode colocar ele no freezer. E isso aqui é legal também porque o pessoal acha, né? Fala, negócio de reciclagem... É bobagem, não acontece, não existe. Existe sim. Isso aqui é feito com feito com uma Coca-Cola qualquer aí que alguém bebeu. 100% garrafa reciclada. Boa, legal. Tá? Então, a gente pega aí, é lógico, né? A capa do nosso celular também, ela é flexível. Algumas têm uma parte rígida, você pode ver, ela está até protegida para não riscar, né? Essa é nova, né? Essa aqui é o projeto novo, né? Ponto de injeção aqui, ó. Esse aqui é um material chamado poliuretano. Esse também é quase inquebrável, tá? Então tem alguns materiais técnicos, por exemplo, né, como aí, ó, que tem propriedades como lentes, né? Que bonito. Isso aqui, a função dele é amplificar a luz. Então você joga o sinal de LED em algum ponto dela e ela amplifica essa luz para que você não possa aí utilizar muitos LEDs ou tenha um LED só único. Por isso que o consumo de energia é baixo.
Entendi. Então você tem um LED atrás, isso aqui é uma lente que ela potencializa. Potencializa. Ele é um prisma que vai potencializar a luz do LED. Isso aqui não tem nada a ver com a peça. Isso aqui é o que sai da injetora. Né? Perfeito. Esse aí é o canal por onde é distribuído. Então, aqui, nesse caso... Aqui entra o material por aqui e aí... Ele vai preenche então, dentro das cavidades. Então, aí é o canal de distribuição da peça. Né? Legal. O que mais? A máquina em si, Ricardo, é como se fosse uma seringa industrial. Então nós teríamos ali, né, o material sendo derretido ali dentro e sendo transferido para o molde. E aí que a Benner vincula não só a área de plásticos agora, mas também a área de metal, que são os moldes. Porque o molde ele é o negativo da peça. Sim. Então a gente vincula então a parte de execução, porque o molde é uma parte que pode ser montada na máquina injetora. É por isso que a gente entrou nessa linha agora, porque durante 30 anos a gente sempre forneceu as máquinas para fazer o molde e a gente nunca entrou, a gente estava aguardando um melhor momento ou a empresa certa para a gente poder entrar nesse segmento. Perfeito. É por isso que a gente começou agora. E aí mescla os dois mundos, né? Tanto o da usinagem, porque o molde delimita o que vai ser o produto. Ele é o negativo da peça, então lá dentro eu tenho um buraco lá vazio, onde vai ser colocado o plástico. E aí o molde então faz essa delimitação. Aqui eu tenho, né, essa peça, tem algumas guias de luz, né? São hoje muito utilizadas no ramo automobilístico. Isso aqui é uma guia de luz? Isso é uma guia de luz. Eu achava que era um negócio para mexer o café. Mexer o drink. Isso, essa é uma peça super técnica. Quando você coloca o LED aqui do lado, aqui nessa lateral, ela acaba distribuindo a luz por esse serrilhado aqui, ó. Olha que legal. E aí no serrilhado é como se eu tivesse um LED único, né? Acendendo ali para fazer a guia totalmente perfeita. Né? Então você tem toda a luz sendo distribuída em toda a guia. Legal. Por exemplo, o óculos hoje é praticamente 100% em plástico, tá? Só tem os parafusos aí. A lente é plástico. A lente é plástico e esse é um óculos de segurança. Tá? Esse é de segurança. Esse é um óculos de segurança. Dá para botar grau na lente de plástico? Dá para colocar grau também na lente de plástico, tá? Basta você ter as inclinações certas no molde, né? O côncavo e o convexo para formar o grau que você quer e injetar as lentes. Esse é um prisma, né? A reflexão dele tem que ser perfeita, eu tenho que enxergar o outro lado. Tá? Então eu não posso ter distorção, porque se eu tiver distorção na luz, o prisma não vai fazer o efeito que ele precisa. A lente, então, é uma parte muito técnica da injeção. Entendi. Né? E, por exemplo, eu trouxe aqui, né, o brinquedo que chamou a atenção de todos aí. Esse eu falo que é uma das peças mais técnicas do mundo, né? Porque o brinquedo de montar, né, não vamos dar uma marca para ele, né, porque todo mundo conhece pelo nome, mas o brinquedo de montar, ele tem que ser montado por uma criança e ele tem um grau de interferência, né, tanto na montagem quanto na desmontagem. A criança tem que poder montar e desmontar, né? E qualquer peça injetada no mundo inteiro tem que ser encaixada aqui. Então, se a criança quiser fazer mais detalhes, quiser colocar mais peças adicionais, ela necessariamente vai ter que usar a mesma estrutura. Então, você imagina a injeção, no grau de precisão que ela trabalha hoje, iam ter peças injetadas, por exemplo, no México, na Dinamarca, nos Estados Unidos, no Brasil, sendo montadas no mesmo brinquedo. Né? Tem que funcionar, né? E tem que funcionar. Isso acontece hoje para a maioria de potes, né? Segmento aí, principalmente eletrodomésticos, eletroeletrônicos. Acontece também nas utilidades domésticas, onde eu tenho tampas de pote que tem que se encaixar. Né? Tem exemplos aí de potes que são caríssimos, né, no mercado, que tem aí toda a parte de montagem e contenção aí, né, tem que ser perfeita, a estanqueidade tem que ser perfeita. E além de tudo, ele é um brinquedo funcional, né, porque ele funciona na engenharia, e aqui a gente tem aqui funcionando, né, depois o Danilo coloca para nós aí os movimentos, mas o pistão, à medida que a gente gira a roda traseira, os pistões aqui se mexem, tá? Formando legal, o movimento, então transferindo, né? Aqui embaixo eu tenho toda a parte de engrenagens técnicas, a própria corrente de transmissão que está do outro lado aqui. Então, é um brinquedo, na verdade, que tem uma engenharia por trás e toda uma precisão de montagens aí e uma precisão de trabalho. Então, hoje na injeção, a segmentação ela abre demais, Ricardo. E legal, e agora deixa eu ir agora um pouco para a parte de quem... a gente falou bastante com quem usa o plástico. Exato. Mas não injeta. Aí agora, para a gente fechar aqui com o pessoal que injeta, quais são os maiores pontos de atenção que quem quer comprar uma injetora ou que quem quer investir no mundo da injeção tem que tomar cuidado?
O que eu tenho? Pô, eu vou escolher uma injetora, o que eu preciso saber? Legal. Primeiro, Ricardo, você tem que pensar na seguinte questão. Quais os produtos ou linha de produtos você vai trabalhar nessa máquina? Por quê? Existem produtos que são menores e maiores. Por exemplo, eu tenho esses dois casos aqui. São duas guias de luz. Só que uma pesa 500 gramas de material, a outra pesa 10 gramas de material. Então eu preciso definir a capacidade de injeção dessa máquina. Eu não posso trabalhar com essa de 10 gramas, com ela praticamente injetando 1 quilo. Eu preciso adequar o tamanho da unidade de injeção. E outro ponto é a definição da força de fechamento. É o quanto eu vou precisar de força para travar esse molde. Então, o tamanho do molde ele realmente importa, porque ele ocupa uma área da placa, né, da máquina em si. O peso da peça importa e a força de fechamento resultante final importa. Legal. E quem que define a força final de fechamento necessária? Isso. É quem fabrica o molde ou é quem injeta? Normalmente, quem fabrica o projeto do molde, faz o molde, fabrica o molde, faz o projeto, tem essa determinação. Hoje existem sistemas, né, de simulação de injeção que fazem essas análises, esses cálculos e podem te determinar exatamente as forças que vão estar sendo exercidas durante a injeção para que determine em função da área da peça, porque o que importa aqui é a área de projeção, né, que a gente chama. É onde a força vai ser projetada aqui. Então, se eu tenho a pressão sendo projetada nessa área, eu tenho a força. Então, eu consigo calcular dessa forma. E deixa eu te fazer uma pergunta, porque quando a gente fala de usinagem, muitas vezes, não todos, mas muitas vezes, o pessoal diz assim, não, a máquina grande faz a peça pequena, a máquina pequena não faz a peça grande. Isso é verdade para a injetora também? Ou para a injetora não, para fazer peça pequena tem que ser uma máquina pequena. Para fazer peça grande tem que ser uma máquina grande? Como é que funciona? Bom, funciona em parte, tá? A peça pequena sai na máquina grande, desde que sejam respeitados certos limites. Por exemplo, eu não colocaria uma peça abaixo de 15%, por exemplo, do volume de injeção, e existem limitações, às vezes, construtivas da placa da máquina para colocação do molde. Então, moldes com área menor do que 30% podem causar problemas também na máquina injetora. Então, entendi. Muito pequeno é problema. Tá? Agora, até certos limites, e aí cada fabricante tem o seu. E tem muita gente fazendo errado? Tem bastante. Acontece muito acidente ou quebra de equipamento porque o usuário da máquina não respeita esse tipo de coisa? Sim. Muita gente não conhece as limitações do próprio equipamento. Então, às vezes, está com a máquina lá, trabalhando já há um tempo, nunca pegou o manual para dar uma olhada nos fatores de limitação da máquina, por exemplo, que nem eu falei, a própria área do molde, né, ocupada do molde é um problema. As capacidades de injeção também muito pequenas vão trazer falhas de repetibilidade na máquina. Isso vai acarretar para você em rebarbas ou falhas no mesmo produto. Então, o processo ele acaba sendo fragmentado por um excesso de refúgio, né? Então, nesse sentido, o ideal é respeitar os limites para que você tenha o processo sendo repetitivo, né? Porque diferente da usinagem, que é muito mais personalizado, você cria um programa, lógico, existem máquinas que repetem esse programa várias vezes. Porém, na injeção, o ciclo tem que ser repetido em uma capacidade muito grande. Então, a capabilidade do processo importa muito nesse sentido. Beleza, eu acho que é o seguinte, eu acho que o primeiro programa de plástico, o primeiro episódio falando sobre plástico, eu acho que tem um monte de informação legal. Espero ter mais, que a gente consiga trazer outras empresas relacionadas ao plástico que possam ajudar aí quem está assistindo a gente. E é isso aí. Obrigado, Gilberto, pela participação. Eu que agradeço, Ricardo, a presença e a oportunidade. Valeu, pessoal. Até a próxima.